Pai do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Nessa noite nós vamos iniciar aqui a lição de número 1 desse trimestre, que está a Carta aos Efésios. Nós vamos estudar a Carta aos Efésios. E nesse momento nós vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade, Deus, de estarmos aqui, ó Deus, para aprender a Tua Palavra, para ensinar a Tua Palavra. Que esse estudo seja edificante para as nossas vidas, Senhor. Que possamos ser alimentados, ser alicerçados cada vez mais na Tua Palavra, na Tua presença. Ser conosco, abre o nosso entendimento. Nos dê graça para ministrar esse estudo e abençoe todos os que vão assistir, ó Deus, vão estudar a Tua Palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Lição de número 1, ela diz da seguinte forma: Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Texto áureo. Está em Efésios capítulo 1, verso 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Efésios 1, 2. Verdade prática. A Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 1, versículo 1 e 2, e posteriormente Atos 19, do 1 ao 7. Diz da seguinte forma: Efésios 1, verso 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para Atos 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nem nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todos uns 12 varões. Então aqui nós lemos Efésios capítulo 1, versículo do 1 ao 2, e Atos 19, do 1 ao 7, que trata basicamente do trabalho do apóstolo ali na região de Éfeso. E o objetivo geral dessa lição ela é mostrar o propósito divino na Epístola aos Efésios, e o específico é apresentar a autoria e data da Epístola, identificar para quem foi dirigida a Epístola aos Efésios e explicar o propósito da escrita e a mensagem contida na Epístola. Então, nesse primeiro momento, ele vai situar a gente nesse estudo desse trimestre, né, sobre a carta de Paulo aos Efésios. Então, nesse primeiro momento, é só um panorama geral para podermos compreender o contexto do restante dos ensinamentos que tem nessa epístola aos Efésios. E aqui nós vemos que a autoria e data, né, o tópico 1 e o número 1 aqui diz assim: autoria. Conforme o costume da época, o autor inicia a carta
declarando sua identidade a Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. O livro de Atos menciona que ele se chamava Saulo, nome hebraico, mas que também era conhecido como Paulo, Atos 13:9. Em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Já Paulo significa pequeno, era o seu nome romano, Atos 22 e 25, verso 25. A autoria, como o próprio apóstolo já se apresenta nessa epístola, nessa carta, ele diz Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. E aqui há um dado interessante que o autor fala sobre Saulo, o nome hebraico, e Paulo, o seu nome romano. O que acontece? Há muitos que ensinam que Saulo, depois foi chamado de Paulo, ele se encontrou com Jesus, depois foi chamado de Paulo e teve o seu nome mudado. Muitos pregam sobre mudanças de nome que ocorrem na Bíblia Sagrada e citam essa questão do apóstolo Paulo. Só que nesse caso em específico, a gente observa, irmãos, que ele tinha uma dupla cidadania. Ele era um cidadão romano também. E essa cidadania romana foi através de sua família, através de seu pai, que adquiriu essa cidadania romana. Então, como ele vai ministrar nas regiões dos gentios, ou seja, dos povos que não israelitas, o que acontece? Ele passa a utilizar o seu nome romano, como uma forma assim de, eu creio, para abrir as portas, para melhor exercer o seu ministério, ele adota esse seu nome romano. Então, nós só corrigindo aqui um equívoco, que Paulo ele não teve o nome mudado. Em Atos 13:9, para a gente falar sobre isso melhor, a gente abre Atos 13:9, que diz assim, olha o que diz. Todavia, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse... Então você está vendo aqui, Atos 13:9, Saulo, também chamado Paulo. Então ele não teve o seu nome mudado. O Paulo era da sua cidadania romana. Ele tinha dupla cidadania, como nós já dissemos. E ele se apresenta, Ele se apresenta como Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele se apresenta nesse exato momento. E aqui diz que em hebraico, Saulo significa solicitado, provavelmente uma homenagem a Saul, o primeiro rei de Israel, que pertencia à mesma tribo do apóstolo. Então, outra coisa também que é comum, é muito corriqueiro, alguns pregadores, alguns ministrantes da palavra de Deus, pegarem estudos teológicos, bíblicos, e afirmar como sendo uma coisa que a Bíblia afirmou. E aí, o autor da lição aqui, ele diz assim, provavelmente uma homenagem ao rei Saul. Não significa que fizeram uma homenagem ao rei Saul, mas é que provavelmente. Então eu já vi muito isso também, muitas pessoas afirmarem que a Bíblia está dizendo uma coisa, sendo que ela não diz, como sendo a Bíblia. Então, se você for consultar, se você for fazer alguma consulta, em algum comentário, algum dicionário bíblico, em algum livro de teologia, e se for um dado que, sim, que é um dado do escritor, do autor, o correto é você dizer, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, acredita-se que, quando não é uma informação assim categórica, taxativa,
que é uma suposição, que são baseadas em estudos, que não são coisas confirmadas, você deixa no campo das hipóteses, né? Provavelmente, de acordo que, fulano que, possivelmente, né? E nunca afirmar que realmente a Bíblia está dizendo aquilo que às vezes ela nem está dizendo. E é muito comum isso a gente ver em algumas ministrações, né? A gente vê essas situações, infelizmente, né? Então, irmãos, aqui nós vamos para o item 2, que diz assim: a assinatura apostólica. Nas 13 cartas de sua autoria, o apóstolo se identifica como Paulo, nunca como Saulo, provavelmente por considerar o nome mais apropriado para evangelizar o mundo gentílico. Outro detalhe relevante é a reivindicação de sua autoridade apostólica com a ressalva pela vontade de Deus, isto é, não escolhido por homens. Então, ele mostra sua credencial, né? Que ele mostra como seu nome, se apresenta, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, pela vontade de Deus, enviado de Jesus Cristo, né? Um mensageiro de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. É o que o apóstolo ele está aqui afirmando, né? Porque em muitos momentos ele teve a sua autoridade apostólica questionada, né? Ele teve sua autoridade apostólica questionada, então é por isso que muitas vezes ele fez essa defesa, né, da sua autoridade apostólica. E sobre o nome dele a gente já tratou esse assunto. Uma epístola da prisão. A epístola foi escrita no período em que Paulo se encontrava preso em Roma. Ele se identifica como o prisioneiro de Jesus Cristo, o preso do Senhor e o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta enviada do cárcere. Por essa razão, ela integra o rol das epístolas da prisão redigidas aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon. O que me chama a atenção aqui na carta aos Efésios e Filipenses também, que o que acontece? Como nós vemos aqui, são consideradas epístolas da prisão. Esse homem, obviamente, estava preso, como nós já lemos, e a presença de Deus era tão real, a comunhão era tão grande do apóstolo com o seu Senhor, com o Espírito Santo, que ele redige essas cartas com assuntos maravilhosos de conforto, de consolo, né? Fortalecendo a fé, animando a fé dos que estavam fora do cárcere, né? Que estavam na missão de evangelizar, de falar da palavra de Deus. E você vê que a presença de Deus na nossa vida ela faz toda a diferença. Não importa a situação que a gente esteja passando, mas se a presença de Deus for real, se a comunhão nossa com Deus for uma coisa real, palpável, a gente consegue consolar, confortar os outros, porque a gente passa a ter uma intimidade, uma confiança maior no nosso Senhor. E o que acontece? Igual Filipenses, ele está preso, ele está lá encarcerado, e de repente ele escreve sobre a ansiedade, né? Um homem que está preso, aí ele vai e escreve sobre a ansiedade. É impressionante, né? Mas ele fala que ele era um homem de oração, era um homem de muita comunhão com Deus, né? Então, e ele fala justamente sobre a questão da ansiedade, que era para ser trabalhada com orações, com súplicas, com ações de graça, né? Então, você veja só que um homem que tinha uma intimidade muito grande com o seu Deus, mesmo dentro do cárcere, ele escreveu essas belas cartas que nós estamos vendo aqui, né? E que estamos estudando especificamente a carta aos Efésios. A data
De acordo com Atos, após realizar 3 viagens missionárias e implantar igrejas na região do Mediterrâneo, Paulo esteve em prisão domiciliar por cerca de 2 anos. Atos 28:30. Entre 60 e 62 d.C., aproximadamente. A partir dessa premissa, a data provável da redação da Epístola aos Efésios ocorreu por volta de 61 e 62 d.C., tendo Tíquico como seu portador. Tíquico foi o responsável por fazer essa carta circular na região ali de Éfeso. E são datas aproximadas, São datas aproximadas do escrito a 61 e 62 d.C., de acordo com o autor da lição. E destinatários. Vamos para o tópico 2 sobre destinatários. A quem se destina essa carta? E aqui nós vamos fazer um apanhado sobre a cidade de Éfeso. Fundada por volta de 1050 a.C., tornou-se no centro político, comercial e religioso da Ásia Menor, atual país da Turquia. Era uma cidade litorânea cujo porto desaguava no mar Egeu. Sua rua principal era pavimentada em mármore, com colunas trabalhadas em ambos os lados. Era considerada uma metrópole, com cerca de 500 mil habitantes. Tinha o maior anfiteatro do mundo, com capacidade para 25 mil espectadores. Próximo dali ficava o estádio com a pista de corridas e a arena onde ocorriam as lutas entre animais selvagens, como também entre homens e animais. Então aqui nós estamos vendo sobre a cidade de Éfeso, uma cidade extremamente importante na sua época e um centro comercial, centro político, comercial e religioso da Ásia Menor. Era uma cidade extremamente importante e estratégica de sua época. E a questão da religiosidade em Éfeso. Porque até então, Paulo ele foi para ministrar o evangelho, ele foi para pregar a palavra de Deus. Então ele encontra um contexto religioso também muito delicado. E que aqui a gente vê no item 2. A cidade abrigava o templo de Artemis, ou Diana, deusa da fertilidade, construído em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficam alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Então você veja só que o comércio girava em torno da religião. E o que acontece? Tinha esse templo da Diana, deusa dos Efésios, e romano, Artemis e grego, E o que acontece? É a mesma pessoa, tá? Só que uma é grego, outra é a nomenclatura romana. E milhares de turistas visitavam a cidade. E era um comércio, um turismo religioso, vamos dizer assim. E muitas pessoas compravam, vamos botar assim, umas lembrancinhas, umas estátuas, algumas lembrancinhas que eles utilizavam, que eles colocavam como enfeite e devoção, não só como enfeite, mas também como devoção, porque era a deusa da fertilidade. E a maior fonte de renda era o comércio. E aí o apóstolo Paulo ele chega lá pregando justamente contra a idolatria. Contra a idolatria. E aí, o que acontece? Ele vai bater de frente justamente, com a parte religiosa deles, a devoção deles a Diana, e também bate de frente com relação à questão do comércio, porque
pessoas começaram a se converter a Cristo e, consequentemente, o comércio religioso passou a sofrer uma recessão. E eu quero abrir um parênteses aqui, irmãos, sobre a questão da idolatria, que Paulo ele pregou contra a idolatria, e eu tenho observado muito nesses últimos dias em relação à questão da nossa política aqui no Brasil. A gente sabe que a politicagem ela tá assim, a flor da pele, tá uma coisa assim absurda, uma coisa até nojenta. E a gente sabe que a grande mídia, os principais, né, congressistas, né, os principais deputados, senadores, essa política de modo geral, estão fazendo de tudo para tentar atrapalhar o bom andamento, o crescimento do Brasil. A gente reconhece tudo isso, essa manipulação, né, essa guerra e tal. Só que eu tenho analisado postura de certos irmãos, né, de crentes, de servos de Deus, que chega a beirar está beirando uma idolatria ao presidente, né? O presidente é a autoridade constituída. Eu votei no presidente Bolsonaro, votei nele, mas eu não concordo tudo com o que ele diz. Eu acho que tem hora que ele é muito inconsequente com as palavras, às vezes ele não sabe medir a palavra, mas é o jeito dele. Então, assim, eu reconheço a positividade, o lado positivo da coisa e também o lado negativo. Eu tenho observado crentes, servos do Senhor, que tem, não beira não, virou idolatria com relação ao homem. Né? Pessoas assim, 100% fechado com Bolsonaro. Não, nós temos que estar 100%, como diz o irmão Tiago Rosa, evangelista lá do Nordeste. Ele fala que nós temos que estar 100% fechados com Jesus Cristo. Não é 100% fechado com o presidente da República, quem quer que seja. Porque o que acontece? O homem é falho, o homem 100% é só Deus, o homem é falho, está sujeito aos erros. Então o que acontece? Nós admiramos uma autoridade constituída, permitida por Deus, nós admiramos, temos um respeito, é uma coisa, mas beirar idolatria, né? Todas as vezes ali pela manhã e pela noite, o presidente, ele, a entrada e na saída do Palácio do Planalto ali, na sua residência, aliás, ele sempre dá uma palavra. E a gente observa, assim, crentes que estão em oração e jejum, subir no monte, consagração de 7 dias, 40 dias pelo presidente. Amém, a gente deve orar e interceder, sabe? Pelas autoridades, pelas pessoas, mas não da forma que o povo está fazendo, sabe? Tá uma coisa assim, até feia, né? Tá virando uma idolatria e eu tenho que dizer que realmente está uma coisa assim muito, muito delicada, né? Então vamos vigiar em relação a isso, né? Vamos vigiar em relação a isso. Vamos dar sequência. Só um parênteses aqui, né? Uma colocação assim do que eu tenho observado, né? Nós temos que orar pelo presidente, sim, né? A gente vê Paulo mandando orar por todos os líderes, né, da nação, para que a gente tenha paz. Jeremias manda para a gente, né? Jeremias 29 também fala sobre isso aí. Então é bíblico que a gente ore, que a gente interceda, que a gente respeite as autoridades, mas que a gente não descambe para a idolatria, né, irmão? E nós estamos no item 2, tá? Destinatários, vamos para o item 3. Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia.
pois até lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar enfermos, para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali, foi instruído por Priscila e Áquila. Timóteo também foi designado para pastorear a cidade. E segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Então, irmãos, o apóstolo ele chega na cidade e algumas pessoas já haviam recebido o evangelho, já haviam recebido a palavra, já tinham um certo conhecimento das coisas de Deus, só que não na sua totalidade, não na sua plenitude. E aí a gente vê que Deus usa o apóstolo Paulo para que aquelas pessoas ali fossem batizadas no Espírito Santo, recebessem aquele revestimento de poder e falaram em outras línguas e profetizaram, né? Experimentaram os dons do Espírito Santo ali naquele lugar. E o que acontece? Paulo, geralmente pregava na região, pregava aos judeus, depois ia para os gentios, né, como costume. E aqui há um detalhe que fala que Deus usou poderosamente Paulo, de tal forma que até os lenços e aventais dos apóstolos foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Deus era na vida de Paulo. Deus usava muito o apóstolo Paulo, mas era Deus quem fazia o milagre. E o que acontece? Numa situação específica aqui, os lenços e aventais, né, foram usados, Deus usou para que as pessoas fossem curadas de suas enfermidades e fossem libertas dos demônios. Só que aqui Paulo ele não afirma uma doutrina. O Lucas, né, ele não bota aqui como uma doutrina. Paulo, em hora nenhuma nas suas cartas, ele afirma que isso era uma doutrina. E esse é o grande perigo que a gente vê nas nossas igrejas, algumas igrejas pentecostais, que, por exemplo, passa a introduzir objetos, né? Tem muitas igrejas que estão introduzindo objetos e atribuindo poder àquele objeto, né? A questão de lenços, de aventais, né? Aquelas coisas os objetos, né? Que as pessoas falam que são consagrados e bota dentro de casa para poder ter algum efeito, né, mágico, misterioso da parte de Deus. Então o que acontece? Aqui era uma experiência de Paulo com Deus. E nesse exato momento específico, Deus quis agir dessa maneira. E Deus ele age do jeito que ele quer, da forma que ele quer. A gente não pode desmerecer e nem diminuir o poder de Deus e nem ser incrédulo. Mas eu não posso pegar disso aqui, de uma experiência pessoal, de uma situação pontual, e fazer uma doutrina na igreja. Que todos na igreja vão ter que fazer assim, que todos têm que fazer assim. Não é assim que funciona, sabe? A sua experiência com Deus, a sua particularidade com Deus, é você e Deus, não é doutrina para a igreja. Doutrina para a igreja é o que está na Bíblia Sagrada, né? É o que foi determinado, os mandamentos, né, que está aqui nas epístolas, né, nas cartas, no Novo Testamento aqui, e no Antigo Testamento, obviamente, mas a gente vê mais especificamente assim uma institucionalização, uma organização da igreja nas epístolas de Paulo e nas epístolas dos apóstolos aqui, de João e de Pedro. Então, eu não posso pegar disso aqui, não, toda vez eu vou ter que ter um lenço. Não, mas eu tenho que ver um avental, tem que ter alguma coisa. Não, eu tenho que pregar com um saco de pano, porque se eu pregar com saco de pano vai ter um efeito mais, né, vai ter um efeito mais impactante. Não, irmãos, não é assim que funciona. A palavra de Deus ela tem que ser pregada na sua plenitude e tem que ser pregada de uma forma coerente, de uma forma, né, equilibrada, bíblica e teologicamente falando. Nunca deixando o poder de Deus para trás. Isso fique claro. Mas
não com invencionices que não agregam em nada e só trazem escândalo para o povo evangélico, né? Então, é isso aqui que chama a atenção da gente. Vamos lá para o item 4. Nós estamos no tópico 2, item 4. Saudação epistolar. A saudação é a mais breve dentre todos os escritos de Paulo. Ele se dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus, isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, uma expressão que lembra o favor gratuito e merecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, provenientes de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então, os estudiosos dizem que ela foi uma carta circular, que ela passou por várias regiões ali, né, das igrejas da Ásia, e aí que a gente observa isso aqui, né? Fica bem claro e evidente aqui na lição. Vamos aqui dar sequência. E fala assim, ó, só um instante. Aos cristãos de maioria gentílica, tá? Os gentios são os não-judeus. Eram aqueles que eram considerados assim, que não era da linhagem de Israel, né? Então, os gentios geralmente são os não-judeus, tá? Para a gente ficar bem claro aqui. Nós vamos para o tópico 3. O propósito e a mensagem. 1. O propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam a solução de certas questões. Por exemplo, havia novos convertidos que vinham do mundo helênico, que é o mundo grego, né? E praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos de Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Então, irmãos, as religiões de mistério, né? Tinha muita magia, muita coisa assim, muito misticismo, muito sincretismo. Quando você pega elementos de várias religiões e junta, né, para formar uma religião, né? E é o que a gente vê muito hoje, né? O sincretismo dentro de muitas igrejas consideradas evangélicas, né? Traz elementos de fora e introduz nos cultos. E a gente vê também muito isso aí. Então, essas pessoas vinham desse paganismo, dessas religiões, né? Também que envolvia muita idolatria, também muita imoralidade sexual. E aí agora Paulo precisa doutrinar essas pessoas, discipular essas pessoas, né? E ele fala que Cristo está no controle do universo, né? E ele cita aqui Efésios capítulo 1, do 20 ao 22. Dando sequência aqui ó, na lição, também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então a gente observa, aqui ele cita Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 10, que antes nós éramos filhos da ira, com a mente entenebrecida, ou seja, com a mente em trevas. Nós éramos filhos da ira, filhos do diabo, e nós, por causa da nossa iniquidade, a gente estava morto nos nossos delitos, nos nossos pecados, né? E através de Cristo a gente é vivificado, ou seja, a gente torna a ter vida novamente através de Cristo. Então, nós estamos vendo aqui o propósito e a mensagem. Aí, ele também diz assim, ó, dos versículos 2, do 11 ao 18, destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios cristãos,
enfatizada pelo plano universal da redenção para ambos. Então o apóstolo Paulo ele fala sobre a queda da barreira da inimizade, né? E provavelmente ele tinha em mente o templo, que tinha a parte dos gentios, né? Tinha uma barreira, e aí ele tem isso em mente, né? Alguns estudiosos acreditam que ele tinha em mente isso aí, que através de Jesus Cristo, que Jesus fez na cruz do Calvário, ele destrói essa barreira e todos se tornam um em Cristo Jesus, né? E sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era a de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja e o corpo de Cristo. Irmãos, eu estou falando um pouco mais baixo assim, porque eu estou gravando essa aula aqui já bem tarde da noite, né? Então a gente está moderando um pouco aqui no tom de voz. Nós vamos dar sequência aqui. 2. A mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, aqui ele botou a cabeça, né? Mas eu vou seguir o versículo bíblico que diz o cabeça. A igreja, o corpo. Assim podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Então, a carta aos Efésios, a mensagem da carta aos Efésios, ela segue um eixo, né? São vários assuntos. Então, os temas são os seguintes: consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, Efésios 1, 3 ao 5. A atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, Efésios 1, 13 e 14. A reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, Efésios 2, 16. Revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, capítulo 3, verso 5. Um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração, na intercessão no Espírito. Efésios 4, 3, 30, 5, 9, 18, 19 e Efésios 6, 18. Os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo, que está em Efésios capítulo 5, verso 21 até 6, verso 20. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça. Então, é muito simples, é muito claro, né, nessa carta aos Efésios o que Deus fez e o que Ele espera que a igreja faça, né? Então, irmãos, nós já vamos partir aqui para a nossa conclusão, que a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido de que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja. Efésios 1, 22. A batalhar contra as forças das trevas. Amém? Então, esse aqui é a nossa lição. Nós estamos estudando, né, sobre a igreja eleita. E nós estamos estudando esse trimestre sobre este assunto interessantíssimo, que é a carta de Paulo aos Efésios. Nesse momento, nós queremos orar, agradecer a Deus, né, agradecer a todos vocês que estão assistindo esse ensinamento da Palavra de Deus. Compartilhe, divulgue, se inscreva no canal da Igreja Cadmiel, né, Assembleia de Deus Mensageiro de Cristo, Congregação Cadmiel, cujo pastor é pastor Elias e pastora Deura, sua esposa. E você divulgue e compartilhe esse material, esse vídeo, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui orando, aprendendo a Tua Palavra,
de sermos ensinados pelo Senhor, ó Deus. Nós te damos graça por isso. Que este ensinamento, Senhor, entre cada lar, em cada vida e cada coração. Que junto possamos, meu Deus, nos aprofundar no conhecimento do Senhor, ó Pai. Continue conosco, nos dando graça, continue nos sustentando e nos protegendo, Senhor, nesse momento delicado que nós estamos atravessando sobre a terra, meu Pai. Se conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.